gente, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lorena e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo pra vocês um dia inteiro comigo, como vestibulanda de medicina que eu faço no meu dia. Obviamente que cada dia é diferente, né? Eu tento manter uma rotina, mas nem todos os dias são iguais. E eu acordei 7 horas, como sempre, o dia tava bem chuvoso. E eu decidi fazer uma mudança na minha vida a partir de hoje, segunda-feira. Começar a me exercitar todas as manhãs, então eu coloquei uma música pra tocar e fiquei dançando. Eu não sou muito de fazer academia, eu não gosto, acho muito chato, eu gosto de dançar. Então eu coloquei um vídeo na TV e fiquei meio que seguindo. Eu já vou pros balés nas terças e quintas, mas nos outros dias eu não faço nada. Então eu decidi que, mudança, um estilo de vida mesmo, mais saudável. Então eu quero começar a fazer isso todos os dias e eu decidi começar na segunda-feira. E aí, depois que eu terminei, eu fiz mais ou menos uns 30 minutinhos. Eu fui arrumar minha bancada, que eu deixei toda bagunçada ontem. E depois que eu tomei banho, né, não gravei, mas enfim, tomei banho, fui tomar café da manhã. E eu quero, antes de tudo, começar deixando essa mensagem pra vocês, que é: o sucesso é apenas disciplina praticada todos os dias. Quando pensar em desistir, lembre por que começou. Eu passei numa avaliação do balé, inclusive minha rotina vai mudar, porque o horário de aulas vai mudar. E eu ganhei esse quadrinho e eu queria compartilhar com vocês essa mensagem, porque serve pra tudo na nossa vida, né? Não só pra dança, mas para os estudos, pra tudo que a gente começa a fazer, às vezes é desafiador e a gente pode pensar em desistir, mas não desista, gente. Lembrem-se o motivo de vocês terem começado e continue seguindo seus objetivos. E bom, quando foi mais ou menos umas 8h30, eu sentei pra estudar, comecei por biologia. Nas segunda-feiras eu sempre estudo biologia, mas eu nunca começo por essa matéria. Porém, na semana anterior, eu fiquei com algumas coisinhas pendentes, então eu decidi começar com biologia para poder me livrar. E quando fosse à tarde, eu voltaria a estudar para ver realmente o assunto do dia. A internet não estava muito boa, então eu acabei vendo a aula, só o que eu consegui antes de ficar parando. E depois eu decidi fazer só as anotações pelo material do PDF, né, já que era alguma coisa que eu não precisava de internet em si. E aí, para eu não me estressar com o vídeo travando, eu só fiz as anotações e depois eu passei para os exercícios, né? Eu já comentei com vocês como eu tô fazendo, eu tô utilizando aí a plataforma do Estuda e eu fiz algumas questões só para realmente ver se eu tava sabendo. Eu fiz todas do Enem mesmo e foi isso. Depois que eu terminei biologia, aí eu já fui começar a matéria que realmente era para eu ter começado estudando, que é matemática. Em matemática, eu tô vendo o assunto de arranjos e combinações. Eu acho que é uma das partes mais difíceis pra mim. Eu sei que tem gente que acha fácil, mas eu tenho muita dificuldade nesse assunto. E eu queria muito ver a aula, só que estava travando demais. Então, eu fiz a mesma coisa de biologia. Eu tinha algumas anotações no caderno, mas aí eu acabei dando uma complementada com os assuntos da apostila. Fui marcando tudo que eu achava mais importante, as fórmulas, essas coisas. E depois que eu terminei aí, eu já fui passar para as questões. Essa é a forma que eu mais gosto de estudar, é fazendo questão. Eu acho que só assim, na prática, que eu vou saber se eu aprendi o conteúdo ou não. E foi isso. Não consegui ver muita aula mesmo nesse dia por conta da internet. Mas eu tentei estudar dessa forma, fazendo mais anotações na apostila e usando o PDF que a plataforma oferece. Então, gente, como vocês estão vendo aí, eu tava fazendo algumas questões. Eu deixei um espaço para 30 questões. Eu não fiz todas, porque eu tinha que estudar outras coisas ainda. Então eu fiz mais da metade. Eu fiz umas 20 e poucas, eu acho. Não acertei
tantos assim, porque como eu falei, é um assunto que eu tenho dificuldade, mas o importante é continuar tentando, né, todo dia fazendo um pouquinho até chegar uma hora que vai dar certo. Quando eu terminei matemática, ainda era meio-dia, eu sempre paro pra almoçar de meio-dia e meia, então eu fui fazer algumas questões de geografia. Eu vou estudar geografia pela parte da tarde, mas antes de eu começar o assunto novo, eu sempre gosto de fazer uma revisão dos assuntos que eu já tenho visto, né, por meio de questões. Então, fazer algumas questões aí pelo estudo, só para dar uma relembrada enquanto não acabava o meu tempo, digamos assim, né, de estudos pela parte da manhã. E depois que eu fiz isso, eu fui parar para almoçar. Já pela parte da tarde, eu voltei a estudar, né, geografia, como eu tinha comentado com vocês. Voltei a estudar um pouquinho atrasada, 2h15. Eu normalmente volto entre 1h30 e 2 horas. Mas, enfim, fui começar aí geografia. Eu tinha uma aula pra assistir. Tô vendo a parte de hidrografia. Eu não gosto desses assuntos físicos. Geografia, pra mim, é a pior parte. Esse negócio de relevo, planalto, tipo de rocha. Gente, eu acho sensacional. Eu gosto mais, sei lá, urbanização, globalização. Eu até gosto. Essa parte pra mim é muito chata. Eu tenho dificuldade. Porém, esse ano eu tô focando naquilo que, né, enfim, eu não gosto muito, que eu tenho dificuldade pra não errar na prova. Então, eu tô fazendo várias questões sobre esses assuntos. E esse foi o assunto do dia. Eu assisti uma aula, depois eu fiz um resumo e ainda fiz questões. Eu já tinha muita coisa anotada, então o professor foi falando e eu fui apenas marcando, né, acompanhando pela apostila. E aí, depois que eu terminei, fui fazer uma coisa que eu quero até deixar de dica aqui pra vocês, que foi ver um vídeo sobre o conteúdo que eu tava vendo, né? Eu tava estudando um pouco sobre fossas submarinas e, gente, estudar dessa forma pra mim ajuda muito, que é pesquisar, né? Tentar ver na prática aquilo que a gente tá vendo nos livros, vendo na aula, porque às vezes fica aquela coisa muito mecanizada, sabe? Tipo, parece que é muito distante da realidade, a gente tá estudando só por um livro. Então, pra mim, ajuda muito ver esse tipo de vídeo, não só de geografia, das outras matérias também, tentar trazer pra realidade. Eu gosto muito, além de, sei lá, parece até que eu dei uma pausa, sabe? Parece que eu nem tô estudando, mas ao mesmo tempo eu tô. E, enfim, depois que eu terminei de ver o vídeo, eu fui fazer um resumo. Eu já tinha muita coisa no caderno, mas eu não tinha sobre esse assunto. E, inclusive, caiu uma questão no ano passado que eu não soube responder, porque eu não tinha visto isso. E ficou assim, ficou bem simples, mas é isso que importa, né? Tem um assunto aí. E quando eu terminei, eu fui fazer questões. Não fiz a do FB Online, porque eram muitas, eu já tinha passado muito tempo em geografia e eu tinha que começar a ver outra matéria. Então eu fiz as questões só da apostila e depois eu já comecei outro assunto. Aquela coisa, né, gente? A gente começa o dia dizendo que vai ser mais saudável e termina comendo bolo, né? Tudo é uma questão de equilíbrio. Mas é isso, meu cachorro aí pra vocês também querendo meu pedaço do bolo. Bom, gente, eu acabei passando muito tempo na minha pausa, mais do que eu deveria. Porém, o importante é que eu voltei a estudar, já era 5h30. 5h30 é o horário que eu normalmente termino de estudar. Mas, como eu disse, eu passei muito tempo e eu já tava cansada, porque eu não sei o que acontece, não sei se é só comigo ou se vocês são assim também, mas tem um horário que eu não consigo mais produzir nada. Não importa se eu comecei a estudar de 4 horas, de 2 horas da tarde ou de 5 da manhã. Quando dá 5h30, eu simplesmente não consigo estudar. Esse é o motivo de eu preferir acordar cedo e estudar pela manhã. Mas como eu realmente precisava ver esse assunto de biologia e foi culpa minha, né? Eu fiquei prolongando voltar a estudar. Então eu sentei a bunda na cadeira e fui terminar o que eu tinha pra fazer. Eu fiz algumas anotações, fiz alguns exercícios e assisti a aula. E pra finalizar o meu dia, quando eu terminei biologia, eu não fiquei tanto tempo assim, eu deveria ter estudado mais, só que deu 6 horas e eu já tava cansada de estudar biologia. E aí eu decidi parar
e comecei a estudar coreano, gente, nada a ver, né? Mas fazia um tempo que eu tava aprendendo. Acho que no final do ano passado eu comecei a aprender. Eu tinha visto já bastante coisa dessa gramática aí que eu tô vendo. Mas aí eu simplesmente parei e agora eu resolvi voltar. Então eu tive que começar de novo pra conseguir revisar tudo. Às vezes eu assisto aula, às vezes eu faço só pela gramática. E nesse dia, quando eu vou ver uma parte que é realmente assim, mais gramática, aí eu vejo pelo material. Quando eu preciso ver algo mais de vocabulário, que tem que saber como fala, daí eu vejo aula. Mas enfim, eu fui fazer algumas anotações e também fiz alguns exercícios pra poder finalizar meu dia. E é isso, basicamente. Foi isso que eu fiz no meu dia. Depois que eu terminei de fazer isso daí, eu nem passei tanto tempo assim. Eu não vejo isso muito como, sabe, uma obrigação, como é estudar, sabe? Estudar realmente é uma obrigação minha, eu preciso estudar. Já coreano é mais só, sei lá, na verdade mais um passatempo. É algo que eu gosto. Então, eu só estudo quando eu realmente tô afim. E como eu queria nesse dia, então foi isso que eu fiz. Mas depois que eu terminei isso, eu não gravei mais pra vocês porque eu fui tomar banho, fui pra descansar, dormir, assistir. Então não tinha mais nada pra mostrar do meu dia. E foi isso. Eu também vou passar aí pra vocês que eu também usei o Google Tradutor pra poder saber como é que se pronuncia algumas palavras, né? Como eu não tô estudando por vídeo. Então, às vezes eu gosto de fazer isso, fica de dica, né? Não sei como é que vocês estudam, se vocês aprendem outra língua, mas eu gosto, às vezes, de colocar só pra ter uma noção de como é a pronúncia. E depois que eu fiz isso, eu voltei a estudar normalmente. E é isso, gente. Esse foi meu dia. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar um dia comigo, ver como foi um dia na minha vida. E é claro, né, que se você gostou, por favor, não saia desse vídeo sem deixar um gostei. E caso queira me acompanhar, é só se inscrever aqui no canal. Um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.